Olá! Tirar meu óculos. Tudo bom? Vamos fazer uma live para resumir a semana sobre pacientes que têm o queixo muito pequeno, tá? Então, isso é uma queixa muito comum dos nossos pacientes. O queixinho pequeno, ele afeta a estética e as pessoas costumam se incomodar com isso, tá? Então, é muito comum o paciente que não teve um crescimento correto da mandíbula chegar aqui falando assim: eu acho meu queixo muito pequeno e eu não gosto de tirar fotos de perfil, eu não gosto de tirar fotos até de frente. E essas pessoas costumam usar alguns artifícios para disfarçar esse queixinho pequeno, tá? E aí o que acontece? Como que as pessoas costumam disfarçar? Quando vai tirar foto, joga a mandíbula para frente, tá? Então o queixinho tá aqui atrás, aí ele desloca para poder ficar mais bonito na foto. Tem várias formas que os pacientes costumam usar. Mas eu quero começar falando com vocês sobre os problemas que você pode estar percebendo aí que acontece na sua vida e atrapalha algumas coisas no seu dia a dia e que você não sabe que pode estar relacionado a essa mandíbula que não cresceu corretamente, tá? A mandíbula, ela é uma estrutura de sustentação do rosto. Então, ela é um osso móvel e ela faz esse formato aqui. Ela desce aqui nessa região e ela vem para frente. Chegando para o outro lado, ela sobe aqui. Então, ela é uma estrutura da mastigação. Então, todos os nossos dentes estão inseridos na mandíbula. Tem músculos que vêm dessa parte superior aqui para baixo, principalmente, tanto por fora do rosto quanto aqui por dentro, tá? E aí o que acontece? Ela tem uma função, ela precisa ter um posicionamento correto para ela funcionar. Então, quais são as principais funções da mandíbula? Então, ela está aqui para sustentar a musculatura do nosso rosto, para a gente fazer a nossa mastigação e usar os músculos da mastigação, mas ela também é a estrutura que sustenta a nossa língua e a estrutura do nosso pescoço. Então, quando a gente tem uma mandíbula muito pequena, a gente tem um espaço pequeno para a língua. E aí essa língua se posiciona mais para trás. E aí, com isso, a gente passa a ter problemas respiratórios, porque sem essa sustentação, a língua fica com um volume que oblitera as vias aéreas, principalmente quando a gente está dormindo. Porque quando a gente está dormindo, a gente se deita de barriga para cima, normalmente, e aí tem um peso ainda maior nessa região das vias aéreas, tá? E aí, toda essa estrutura mandibular, ela é responsável por fazer a sustentação dos músculos da mastigação e da estrutura da língua e manter a nossa via aérea liberada, tá? Então, o que a gente tem como consequência de uma mandíbula pequena que você pode estar vivendo aí na sua vida? Dificuldades respiratórias, principalmente à noite, então ronco, apneia do sono. O que é a apneia do sono? É uma parada respiratória durante a noite. Então toda essa região ela se oblitera e ela fecha. Pensa assim, num balão que está com o bico ali apertadinho. O ar ele não passa facilmente, né? Se você aumenta a luz, a abertura daquele canal do balão, o ar passa e aí sai facilmente. Se a gente fecha e aperta, ele faz aquela vibração e aquele barulho. Então essa vibração é muito parecida com o ronco. E quando você aperta mais e o ar nem passa, seria a apneia do sono. Então, pacientes que têm a mandíbula muito pequena e gordura nessa região do pescoço e da língua, tem uma tendência maior à apneia do sono, tá? E o fator preditor mais físico, mais evidente é obesidade e a mandíbula pequena, tá? Então a gente tem uma evidência muito forte de que pacientes que têm uma mandíbula pequena provavelmente vai ter uma apneia do sono. Então, às vezes, jovens de 17, de 18 anos, de 20 anos já têm essa apneia do sono. E aí tem que operar rapidamente, porque a apneia do sono tem consequências muito graves na saúde geral do corpo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, tá? Então, e aí o que acontece? A mandíbula, ela sustenta os músculos da mastigação. E aí, se a gente não tem uma mandíbula
com uma posição correta, toda essa musculatura ela fica sobrecarregada. E aí a gente vai ter dores musculares nessa região aqui, às vezes aqui para frente, às vezes se estende para essa parte posterior do pescoço, às vezes vem para essa região da face, tá? Então, a mandíbula pequena, ela tem esse efeito na parte mastigatória e leva a dores faciais, tá? Então, esse é um sinal de que talvez a sua mandíbula pequena esteja atrapalhando outras coisas na sua vida. Além da apneia do sono, do ronco, o comprometimento estético, né? Que é uma queixa muito comum dos nossos pacientes. Paciente de classe 2, que é o que chama essa mandíbula pequena, ele se queixa muito da estética. E é um motivador muito forte para ele operar. Não só a parte funcional, mas essa parte estética. E também a papada, que eu fiz um post sobre isso, né? A papada, ela tem uma relação com a mandíbula pequena. Por quê? A gente tem um ossinho bem nessa região aqui, que chama ióide. E toda essa estrutura da musculatura da língua, ela une esse ossinho ióide na ponta aqui do queixo, tá? E aí, quando essa distância é muito curta, essa estrutura não forma uma linha e aí ela forma uma papada aqui ou uma linha que vem direto para o pescoço e não forma esse ângulo aqui, ó. Bem aqui que eu mostrei lá no post, tá? Então, a mandíbula pequena ainda vai ter esse outro efeito na estética da face, tá? E aí, existem algumas formas de disfarçar, que alguns pacientes são craques em disfarçar essa mandíbula pequena. Então, maquiagem. Então, quando a gente ilumina a região que a gente quer evidenciar, coloca uma maquiagem mais clara aqui, isso deixa a mandíbula mais bonita, tá bom? Homens usam barba, então faz uma barba bem definida aqui para fazer o desenho da mandíbula, isso também disfarça. Mentoplastia, então às vezes o problema está na mandíbula, mas só de avançar o mento isso já reduz, tá? Como que a gente decide se a gente tem que corrigir a mandíbula ou o mento? Pelos outros problemas funcionais, tá bom? Silicone, um tempo atrás tinha muita gente colocando silicone nessa região. E se você conhece alguém, se você já colocou, se você está pensando em colocar, eu preciso te informar que o silicone, ele não é um material apropriado para ficar em região de contato com o osso, tá? Porque depois, com os anos, a pressão do silicone no osso faz o osso reabsorver e tudo que você ganhou com o silicone se perde, porque o osso vai reabsorvendo. E aí a gente vai causando problemas mais sérios, tá? Então, se você tem silicone nessa região, eu recomendo que você faça exames periódicos para poder avaliar que no momento que começar a ter alguma reabsorção óssea, o melhor é retirar o mais rápido possível, porque senão você pode perder toda a estrutura óssea e nem a cirurgia de mentoplastia vai ser funcional para você. E você pode ficar com a mandíbula tão fragilizada que um trauma bem leve pode acabar levando a uma fratura da mandíbula, tá? Então, muito paciente colocou alguns anos atrás, mas a gente recomenda que seja retirado, tá? Porque o silicone não é feito para ficar perto do osso. Aí tem o ácido hialurônico, tá? Que também é uma forma da gente aumentar o volume do queixo e deixar ele mais bonito. Então, essas são formas de disfarçar. E para resolver o problema da mandíbula pequena, que a gente indica quando não é apenas só um problema estético, que tem problemas funcionais, então se você está tendo dores faciais, se você está tendo dor de cabeça, se você está tendo ronco ou apneia do sono, ou problemas mastigatórios, se a sua oclusão não está correta, aí a gente não vai só disfarçar, a gente precisa corrigir a sua estrutura óssea. E aí entra a cirurgia ortognática de avanço da mandíbula, tá? Essa cirurgia, como que ela funciona? O cirurgião dentista, a especialidade é bucomaxilo, ela é feita em centro cirúrgico, anestesia geral, e essa estrutura aqui, ela é cortada, tá? Por dentro da boca, separa o osso, tá? Então, de um lado e do outro, e aí ele fica com uma porção móvel. E essa porção, ela pode ser avançada, bastante coisa, tá? 1 centímetro, 1,5 cm, às vezes até mais. E aí, a gente tem um ganho nesse comprimento da mandíbula, tá? Essa é a cirurgia que faz a correção quando a pessoa não tem o crescimento correto da mandíbula, tá? Então,
faz o que a gente chama de osteotomia, que é o corte do osso por dentro da boca, avança, reposiciona na posição mais estética, ou se tiver um problema de apneia, uma posição que vai recuperar toda a estrutura respiratória, tá? E aí isso faz a correção tanto da parte da oclusão quanto da parte funcional. E aí a gente tem todos os outros ganhos. Então você vai melhorar a sua respiração, vai diminuir o ronco, vai melhorar a estética da face, muitas vezes essas dores de cabeça que estão relacionadas ou com problemas da posição muscular, por estar exigindo demais da musculatura, ou porque o ar não está passando corretamente, aí é uma dor de cabeça respiratória, por falta de oxigênio no sangue, também se reduz, tá? Então, é com esses fatores que a gente decide se o paciente se ele deve optar por um procedimento cirúrgico corretor ou se ele pode ir para procedimentos que vão reduzir o problema, tá? Que aí entra aqueles que eu já falei, o ácido hialurônico, a mentoplastia, entendeu? E aí a gente decide pela parte da saúde do paciente qual é a melhor técnica para tratar. Lógico que é o paciente que decide o que ele quer fazer, mas a gente orienta de acordo com o que a gente acha que é o melhor para a saúde do paciente. Então, novamente, não é uma cirurgia só estética, é uma cirurgia com grande ganho funcional, tá? E aí, a gente aqui na clínica, como que a gente faz? A gente usa a técnica do benefício antecipado, que o paciente em 2 meses ele já pode fazer a cirurgia. Essa é uma técnica que ela foi desenvolvida principalmente pensando nos pacientes de apneia do sono, que não podem passar muito tempo sem operar, porque a apneia do sono é um problema de saúde que pode levar à morte, pode levar a AVC, pode levar a um infarto. Essa técnica foi criada pensando nesse paciente, que já tem o ganho respiratório muito rápido. Porque na técnica convencional a gente demora de 1 ano e meio a 2 anos para o paciente ficar pronto para operar. E esse período pode ser longo demais e trazer muitos problemas. Então, a gente precisa pensar nisso na hora de decidir entre um paciente, entre uma técnica e a outra. E esse é um dos maiores benefícios do benefício antecipado do meu ponto de vista, tá? E aí, como que a cirurgia funciona? Ela é uma cirurgia de centro cirúrgico, como eu falei antes, em que essa região óssea é reposicionada. Se o paciente tiver outros problemas, então precisa de uma mentoplastia, precisa de uma cirurgia no osso superior, também é feita no mesmo tempo cirúrgico, tá? Então toda a estrutura do rosto do paciente pode ser refeita, assim, reestruturada, reposicionada. E é uma cirurgia que o paciente fica alguns dias no hospital, mas logo depois ele vai para casa fazer recuperação em casa, tá? Do ponto de vista médico, é uma cirurgia de pequeno porte, não é uma cirurgia grande. Tem mitos em relação à cirurgia ortognática, que muita gente tem medo, que acha que é uma cirurgia muito agressiva, muito grande. Mas é porque, no ponto de vista da odontologia, ela é a maior cirurgia da odontologia. Mas quando você coloca ela dentre as cirurgias da medicina, ela é uma pequena cirurgia. Então, ela não é uma cirurgia que envolve muitos tecidos, não é uma cirurgia que a gente precisa suturar e manter vários tecidos, entendeu? É apenas a manutenção, a estabilização dos fragmentos ósseos, da estrutura óssea e depois a sutura, que são os pontinhos normais. Então, a gente vê muita gente que fica adiando essa cirurgia, que tem muitos benefícios e que fica adiando essa cirurgia por medo, por achar que é uma cirurgia muito grande. Mas esse é o ponto de vista de dentistas. Se você for conversar com um cirurgião, você vai ver, um cirurgião médico, você vai ver que ele não vai te dizer que essa é uma cirurgia grande, ele vai te dizer que é uma cirurgia simples, que é uma cirurgia tranquila, que é um pós-operatório relativamente tranquilo, tá? E que tem tantos benefícios que a gente precisa realmente estudar e entender como que é essa cirurgia. Então, eu converso muito com os dentistas para eles entenderem que essa não é uma cirurgia tão grande, porque os próprios dentistas ficam colocando medo nos pacientes, falando para o paciente que é uma cirurgia muito grande, muito invasiva, e fica tentando fazer tratamentos ortodônticos compensatórios. Só que a ortodontia nunca vai trazer esses benefícios que eu trouxe para vocês. Então, assim, o tratamento ortodôntico nunca vai melhorar a sua apneia, ele nunca vai melhorar o seu ronco. Essas dores musculares da face raramente são corrigidas com tratamento ortodôntico, porque não é só uma questão de posicionamento dentário, é uma questão de posicionamento ósseo, de inclinação de feixes musculares, entendeu? Então, assim,
A gente precisa, como dentista, se você é dentista e está vendo esse vídeo, a gente precisa entender que é uma das cirurgias de maior benefício que a odontologia tem para o paciente. Então, é o mais perto de cirurgias médicas que a gente tem. Então, a gente não está só tratando o dente, a gente não está tratando só estética. A gente está tratando a vida do paciente. Quando a gente corrige uma apneia de grau grave, paciente que tem 50 apneias por hora, então a cada hora ele 50 vezes ele para de respirar. Ele tem queda da oxigenação 40, 50 vezes em uma hora. Isso é uma doença muito grave. E nós precisamos parar de disseminar os mitos de que essa cirurgia é uma cirurgia agressiva. A gente precisa entender que ela é uma cirurgia com grandes benefícios. E é uma coisa linda que nós, como dentistas, podemos trazer isso para o nosso paciente. Eu fico até arrepiada de falar, porque realmente é uma forma que a gente muda a vida do nosso paciente, a gente estende a vida dele. E o paciente que faz essa cirurgia, tipicamente ele diz, olha, mesmo com o pós-cirúrgico, mesmo vendo como que foi o meu pós-cirúrgico, às vezes foi tranquilo, tem paciente que não sente nada, tem paciente que tem dor, tem paciente que tem incômodo, mas o paciente normalmente diz que faria tudo de novo por causa do ganho, porque essa cirurgia ela tem tantos ganhos que às vezes o paciente tem benefícios que ele nem imaginava, tá? Então, esse foi o super resumo da semana em que eu passei a semana toda falando sobre pacientes que têm o queixo pequeno, quais são as implicações, quais são as possíveis consequências, como você pode disfarçar esteticamente, melhorar um pouco a estética do seu rosto, quais são os procedimentos odontológicos que você pode fazer para poder melhorar mesmo, tá? E se você tem alguns outros sintomas, como a apneia do sono, dores de cabeça, dores musculares, que essa cirurgia também pode te beneficiar. Não é todo paciente que vai ter o benefício, porque são problemas multifatoriais, mas se você tiver o fator da respiração, pode melhorar até a sua dor de cabeça, tá bom? E eu queria finalizar essa semana falando com vocês sobre isso, fazendo esse resumo e, obviamente, para saber se você tem indicação para essa cirurgia, tem que agendar uma consulta, tem que te examinar, o cirurgião tem que te examinar, a gente tem que fazer exames, tem que fazer radiografias, tem que fazer fotos, tem que avaliar aqui no consultório, tá? Não é uma cirurgia que eu consigo apenas conversar contigo, apenas ver uma foto sua e te dizer qual é o melhor procedimento para você, né? Eu tenho que ter todo um conhecimento da sua vida para saber se essa é uma cirurgia que vai trazer grandes benefícios ou não, tá? Então, pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um direct, eu tô sempre aqui e eu estou sempre respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!